Joquebede, fé em tempos de perseguição, opressão e decreto de morte, o livramento de Deus. Êxodo capítulo 2 versículos do 3 ao 9, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo ouviu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Joquebede, cujo nome em hebraico significa Jeová é glória ou a glória do Senhor, carrega um significado que expressa honra e exaltação a Deus. Joquebede era uma mulher hebreia que vivia como escrava no Egito. Era esposa de Anrão e mãe de Miriam, Arão e Moisés. Anrão e Joquebede pertenciam à tribo de Levi, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, também chamado Israel, foi o pai das 12 tribos, e Levi deu origem à tribo levítica, da qual vinha essa família. Foi nesse contexto que nasceram seus filhos, Miriam, Arão e, por último, Moisés. Moisés não nasceu em um tempo comum, ele veio ao mundo sob um decreto de morte. Sua vida começou em meio ao medo e à opressão. Seus pais o geraram em um dos períodos mais difíceis para o povo hebreu, quando o faraó havia ordenado que todo menino recém-nascido fosse entregue para morrer. Desde o seu nascimento, sua vida já estava ameaçada, era um alvo marcado. Portanto, sua sobrevivência dependia da intervenção divina. O Egito era uma grande potência da antiguidade, marcado por prosperidade territorial e material. Sua civilização se destacou pelas grandes construções monumentais, como pirâmides e templos, além de um desenvolvimento significativo em áreas como engenharia, matemática e astronomia, que estavam entre as mais avançadas da época no Antigo Oriente. Muito antes, Abraão havia recebido de Deus uma revelação: seus descendentes seriam peregrinos em terra estrangeira, onde seriam escravizados e afligidos por cerca de 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação opressora e que, depois disso, o povo sairia liberto com muitos bens. Também havia a promessa de um libertador. Naquele tempo, essa palavra estava se cumprindo. Os descendentes de Abraão estavam no Egito. Após a morte de José, levantou-se um novo faraó que não o conhecia. Temendo o crescimento dos hebreus, ele decidiu oprimi-los com trabalhos pesados. Mas, quanto mais eram oprimidos, mais o povo se multiplicava. Diante disso, o faraó intensificou a perseguição, tentando conter o crescimento dos hebreus e enfraquecer a nação. Esse crescimento acontecia porque era o tempo do cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, e o povo se multiplicava no Egito. Atos capítulo 7 versículo 17, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, o faraó adotou uma nova estratégia, ordenou às parteiras hebreias que, ao realizarem os partos, matassem os meninos recém-nascidos e deixassem viver as meninas. As parteiras, chamadas Sifra e Puá, eram responsáveis por ajudar as mulheres hebreias no momento do parto. Elas foram colocadas em uma situação extremamente crítica e perigosa. O faraó do Egito as chamou e ordenou que matassem todos os meninos hebreus assim que nascessem. Êxodo capítulo 1, versículos 15 e 16, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O trabalho das parteiras era preservar a vida, ajudar no nascimento, e não tirar a vida. No entanto, o faraó tentou transformar esse serviço de cuidado em instrumento de morte. Assim, ele buscou usar pessoas que traziam vida para causar morte, corrompendo sua função e quebrando a confiança. A intenção era que, sob a aparência de ajuda, houvesse destruição, que quem fazia o bem passasse a praticar o mal, por meio de engano, crueldade e opressão. Com isso, o faraó pretendia enfraquecer o povo hebreu, reduzindo o número de homens. Ao longo do tempo, isso levaria à mistura com os egípcios, à perda da identidade e ao abandono dos costumes que Deus havia estabelecido. Sem homens suficientes, as futuras gerações seriam comprometidas, e o povo correria o risco de se descaracterizar completamente, misturando o que era certo com o que não era, até perder o temor a Deus.
Uma mistura do povo de Deus com o povo egípcio, mistura de costumes, mistura de hábitos, mistura de cultura, misturando os ensinamentos de Deus com os costumes dos egípcios, misturando o que é certo com o que é errado, se acostumando ao pecado, perdendo sua identidade espiritual, perdendo o temor de Deus. As parteiras sabiam que o medo de homens torna as pessoas vítimas das circunstâncias, mas o temor do Senhor traz paz e segurança diante de perigos mortais. As parteiras temiam o verdadeiro Deus e não fizeram o que o faraó havia ordenado. Em vez disso, deixavam os recém-nascidos viverem. Por causa disso, o faraó chamou as parteiras para prestar contas e perguntou: por que vocês fizeram isso? Elas responderam que as mulheres hebreias eram fortes e cheias de vida, e que acabavam dando à luz antes mesmo de elas chegarem para ajudar no parto. Elas correm risco e morte para obedecer a Deus. Não é o autoconhecimento, mas o temor a Deus que conduz à vida. O temor a Deus então se transforma na fonte de vida quando inclui o amor a Deus. Provérbios 14 verso 27, o temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 1 verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Percebendo que seu plano inicial não havia funcionado, pois as parteiras temeram a Deus e preservaram a vida das crianças, Faraó tentou primeiro agir de maneira mais oculta, confiando que as parteiras executariam a ordem de forma discreta, sem chamar a atenção geral. Era uma estratégia mais silenciosa, que não expunha abertamente toda a população ao decreto. No entanto, ao ver que esse plano foi frustrado e que a vida das crianças continuava sendo preservada, ele endureceu ainda mais sua decisão. Então passou a tornar a ordem pública e inevitável, de modo que não houvesse como escapar. Determinou que todos os meninos recém-nascidos dos hebreus fossem lançados no rio Nilo, onde poderiam morrer nas águas ou ser devorados por crocodilos. Para os egípcios, o rio Nilo estava diretamente ligado à vida, à fertilidade e à prosperidade da nação. O rio Nilo era associado a divindades, como a Pi, ligado à fertilidade e às cheias que traziam vida à terra, e também a Sobek, frequentemente representado como um crocodilo ou um homem com cabeça de crocodilo, símbolo de poder, força e domínio sobre as águas, capaz tanto de proteger quanto de destruir. Dentro dessa visão, o rio não era apenas um elemento natural, mas um espaço carregado de profundo significado espiritual e cultural para o Egito. O mesmo Nilo que simbolizava vida, sustento e prosperidade para o Egito passa a ser utilizado como instrumento de morte contra os hebreus. Dessa forma, Faraó não apenas tentou eliminar os meninos hebreus, mas também utilizou um dos maiores símbolos de vida da nação egípcia como ferramenta de opressão, medo e morte, em sua tentativa de enfraquecer e destruir o povo de Israel. O faraó era considerado uma figura semidivina, visto como representante dos deuses na terra e, em alguns contextos, associado ao deus Horus, o que lhe conferia autoridade absoluta sobre o povo e suas decisões. A mãe e pai de Moisés esconderam Moisés por 3 meses, para o prometido não morrer. Mesmo com o decreto do rei, tiveram fé em Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. A família estava escondendo o bebê Moisés, por 3 meses, porque havia uma ordem do faraó para matar todos os meninos recém-nascidos hebreus. Podemos apenas imaginar os esforços intensos que aquela família precisou fazer para esconder a existência do recém-nascido daqueles que queriam tirar sua vida. O medo era constante. Cada choro do bebê se tornava um momento de tensão, que precisava ser rapidamente abafado, controlado, silenciado. Os filhos mais velhos, Aaron e Miriam, tiveram que amadurecer antes do tempo. Foram cuidadosamente instruídos sobre como agir, o que dizer e como se comportar diante de qualquer suspeita. O menor descuido poderia colocar todos em perigo. Havia também a preocupação com os vizinhos. Em um ambiente de vigilância e medo, qualquer atitude diferente poderia levantar suspeitas e resultar em denúncia. Era necessário viver com cautela todos os dias, mantendo as aparências enquanto escondiam um segredo tão precioso. Com o passar do tempo, o desafio se tornava ainda maior. À medida que o menino crescia, suas necessidades aumentavam, e com elas, o risco de ser descoberto. O perigo já não era apenas para o bebê, mas para toda a família. Naquele contexto, Moisés não podia, de forma alguma, ser visto. Sua vida, e a segurança de todos, dependia disso. É possível imaginar que houvesse algum tipo de fiscalização nas casas dos hebreus, realizada por soldados ou servos de Faraó, para verificar se o decreto estava sendo cumprido, por de lançar no rio Nilo todo menino recém-nascido. No entanto, é importante deixar claro que a Bíblia não menciona esse tipo de prática de forma direta. Portanto,
Essa ideia deve ser entendida apenas como uma suposição, uma tentativa de compreender melhor o contexto e a pressão vivida pelas famílias naquela época. Não pode ser tratada como um fato. Joquebede, mãe de Moisés, temia que seu filho fosse descoberto e morto por ordem do faraó, que havia determinado que os meninos hebreus fossem lançados no rio Nilo. Por isso, ela o escondeu durante 3 meses. Joquebede colocou seu filho justamente no mesmo lugar onde o faraó havia ordenado a morte dos meninos hebreus. Mas por quê? O lugar de morte se tornou esconderijo, proteção e salvação. Qual era a intenção de Joquebede ao colocar Moisés no rio? Seria ela quem o lançaria para morrer, depois de tê-lo escondido por 3 meses? Claro que não. Deus esconde no lugar onde era para matar, confunde e cega o inimigo, que não consegue ver nem entender o que ele está fazendo. Humanamente não há explicação. Moisés foi colocado no Nilo, onde havia ordem para matar, mas foi salvo. Só o agir de Deus explica, e ele guarda, protege e conduz ao que parecia impossível. Moisés foi colocado no lugar onde deveria morrer. O lugar de morte tornou-se o lugar onde foi salvo. Deus o preservou para cumprir um propósito naquela geração do povo de Israel, libertar da escravidão física. Mas a vida dele não podia salvar ninguém da morte espiritual. Moisés também precisa de salvação. Jesus Cristo, porém, foi condenado à morte e não foi poupado. Ele morreu, ressuscitou e venceu a morte, e aquilo que não tinha mais solução para o ser humano tornou-se possível por meio de Jesus. Por meio de sua morte e ressurreição, trouxe salvação para toda a humanidade. O lugar de morte de Moisés tornou-se livramento para ele e libertação da escravidão para aquele povo naquela geração. A morte de Jesus Cristo tornou-se libertação do pecado e salvação para todos, de todas as gerações. Moisés foi salvo da morte, mas essa salvação também vem por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus é o Salvador do mundo, e nisso Moisés está incluído. Joquebede não agiu de forma imprudente, nem abandonou seu filho à correnteza. As ações de Joquebede foram encorajadas pela sua fé. Quando já não podia mais escondê-lo, Joquebede ouviu a direção do Espírito Santo e agiu em fé, porque quando Deus dá a direção, não tem como dar errado, ele mesmo faz acontecer. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É uma metáfora rica. Joquebede fez uma entrega a Deus. Ela soltou o controle, mas permaneceu confiando. Lança o teu pão sobre as águas. Lançar é abrir mão do controle, é confiar, é entregar para Deus, que trabalha no invisível para, no tempo certo, trazer de volta. No início, parecia perda, mas, nesse caso, em muito pouco tempo, Deus agiu. Joquebede preparou um cesto de junco, vedou com piche e betume para impedir a entrada de água e colocou o menino entre os juncos, à margem do Nilo, não no leito aberto do rio, mas na beira. Colocou Moisés em um ponto estratégico. As margens do Nilo, especialmente na região do Egito, não eram formadas por correntezas fortes, mas por áreas mais rasas, com vegetação densa, como juncos e papiros. Essas plantas cresciam justamente onde a água era mais tranquila, criando uma espécie de barreira natural. Essas áreas de margem funcionavam como zonas protegidas. A água ali era mais parada ou de fluxo muito lento, diferente do canal principal do rio. Além disso, o terreno era pantanoso, o que dificultava que o cesto fosse arrastado. Ela o fixou em um ambiente mais estável, onde a vegetação ajudava a manter o cesto no lugar, escondido e protegido. Também pode ter instruído sua filha Miriam a ficar à distância e observar o que aconteceria. Provavelmente não foi por acaso. Ela colocou seu filho no cesto na esperança de que ele fosse encontrado, ou que pudesse ir buscar depois. Além disso, era uma área utilizada pela realeza, um local com melhores condições às margens do Nilo, onde havia presença de servas e proteção ao redor da filha de Faraó. Assim, Moisés ficou em um ponto protegido e, ao mesmo tempo, possível de ser encontrado. Foi Deus quem dirigiu cada detalhe, a estratégia, o lugar, o momento e o encontro, mostrando que, mesmo diante de uma ordem de morte, ele continua guardando, livrando, salvando, preservando a vida. Então a princesa vê o cesto entre os juncos, manda uma criada pegar. Não é Moisés que vai no cestinho navegando pelo rio em direção à princesa, é a criada da princesa que vai até o local onde ele estava. Ela disse: "Este menino é dos hebreus", então foi reconhecido como hebreu. Moisés estava ali nas mãos da filha do homem que mandou matar os meninos hebreus. Qual foi a reação da filha do faraó? O rio Nilo era um ambiente de morte, muitos bebês eram lançados ao Nilo para morrer. A princesa poderia ter entregado imediatamente a criança aos guardas egípcios, tendo-a identificado como um bebê hebreu. A atitude da princesa devia ser a mesma de seu pai, mas não, a princesa se encantou com o menino. Ela desobedeceu à ordem de seu pai.
A princesa não imaginava que ali estava diante dela, aquele que libertara Israel do Egito. Naquele momento, o que poderia ter dado errado, deu certo. Deus também trabalha no coração das pessoas, mesmo daquelas que não fazem parte da promessa, mas que acabam contribuindo para que ela se cumpra. Ninguém imaginava que a princesa reagiria daquela maneira. Ela teve compaixão, reconheceu que o menino era hebreu e, mesmo assim, decidiu deixá-lo viver. Assim, a filha do faraó não fazia parte da promessa, mas contribuiu para que o plano de Deus avançasse. E o faraó permitiu que aquele menino fosse criado dentro da sua casa. Como pode? Se ele mesmo havia mandado matar. Ninguém impede os planos de Deus, até aquilo que é contrário a ele é usado para cumprir os seus propósitos. O socorro de Moisés foi enviado pelo próprio Deus. Não era só a vida de um menino que estava sendo salva. Toda a nação de Israel estaria sendo liberta do Egito, pelo poder de Deus através de Moisés. A realeza tinha grande poder para adotar e decidir sobre vidas. Não era incomum membros da família real criarem crianças de outros povos, especialmente por razões políticas ou pessoais. Deus deu ordem à realeza. Ele mesmo acabou criando e preservando o menino que havia ordenado matar. Moisés foi criado dentro da casa real, sob a proteção da filha de Faraó, tendo acesso às melhores condições da época. Ali, ele recebeu educação, conhecimento e formação da cultura egípcia, sendo preparado nas áreas de sabedoria, administração e liderança. Tudo isso fez parte da preparação de Deus para a sua vida. Moisés viveu muitas experiências que Deus usou para moldá-lo e prepará-lo para cumprir o propósito de libertar Israel do Egito. A atitude estratégica que Deus deu a Miriam traz Moisés de volta para Joquebede. Miriam, que de longe observava tudo, não sabia o que a princesa faria com seu irmão. Saiu de onde estava com uma sugestão e se direcionou à princesa. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Cada acontecimento na vida de Joquebede estava dentro do plano cuidadoso do Senhor. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. A providência de Deus na preservação de Moisés. Joquebede recebeu autorização real para amamentar e criar seu filho livremente por um período de tempo, e ainda seria paga por isso. Deus proveu o sustento para sua família. Estava com seu filho, tinha autorização e remuneração. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Joquebede teve 3 filhos que marcaram a história de Israel, cada um com uma função levantada por Deus dentro do seu propósito. Arão foi separado para o sacerdócio e tornou-se o primeiro sumo sacerdote de Israel, servindo diante de Deus em favor do povo e sendo mediador nas funções sagradas. Miriam é reconhecida como profetisa, exercendo liderança entre as mulheres de Israel e conduzindo cânticos de louvor ao Senhor após a travessia do mar, celebrando o livramento de Deus com alegria e adoração. E Moisés foi levantado como libertador e líder do povo hebreu, usado por Deus para confrontar Faraó e conduzir Israel para fora da escravidão, cumprindo a promessa divina de libertação. Assim, 3 filhos da mesma mãe foram escolhidos e usados por Deus de maneira única na condução espiritual e histórica de Israel. Ainda assim, acima de todos eles, está o Senhor. Não são os homens os protagonistas da história, mas Deus, que chama, levanta e cumpre seus propósitos soberanos. Moisés, levantado por Deus como libertador de Israel, aponta de forma simbólica para a obra perfeita de libertação realizada por Cristo. Faraó, que oprimia o povo hebreu, representa o domínio do pecado e do sistema deste mundo, que escraviza espiritualmente e afasta o homem de Deus. O Egito, lugar de servidão e sofrimento, simboliza o estado de separação de Deus, onde o homem vive preso ao pecado e sem liberdade espiritual. A saída do Egito, por meio da ação libertadora de Deus, representa a salvação e a nova vida em Cristo, na qual o homem é tirado da escravidão espiritual e conduzido à liberdade verdadeira. Já Moisés, como libertador levantado por Deus, aponta tipologicamente para Jesus, o único e perfeito Salvador, que não apenas conduz à libertação física, mas concede libertação plena e eterna do pecado e da morte. Assim, toda a narrativa do Êxodo se torna uma sombra espiritual da obra redentora de Cristo, que tira o homem do Egito espiritual, da terra de escravidão, do pecado, e o conduz à vida com Deus. Todos que creem em Jesus são descendentes de Abraão, pois Abraão é conhecido como o pai da fé. Por meio do descendente de Abraão, por meio de Jesus, todas as nações serão abençoadas, todas as nações, todas.
Gálatas capítulo 3, versículos do 7 ao 9. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas capítulo 3, versículos do 26 ao 29. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Romanos capítulo 4, versículo 13, que diz: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé? O inimigo espiritual tentou, desde o princípio, impedir o nascimento de Jesus, o Salvador enviado por Deus para a libertação e salvação da humanidade, usando para isso a estratégia de oposição através do rei Herodes. Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Nesse tempo, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando pelo recém-nascido rei dos judeus, pois haviam visto uma estrela no céu que indicava o seu nascimento. Movidos por esse sinal e pela profecia, vieram para adorá-lo. Ao ouvirem isso, Herodes ficou profundamente perturbado. De forma astuta, chamou os magos em secreto e pediu que fossem até Belém, e que, ao encontrarem a criança, voltassem para lhe informar, dizendo que também desejava adorá-lo. Porém, sua intenção era enganosa. Ele não queria adoração, mas a morte da criança. Muitas vezes, palavras podem parecer boas, mas escondem intenções malignas. O que havia no coração de Herodes era medo e rejeição, pois ele entendia, ainda que de forma distorcida, que aquele reino ameaçava o seu próprio domínio. Os magos seguiram a estrela que os guiava até que ela parou sobre o lugar onde o menino estava. Ali, encontraram Jesus e o adoraram, oferecendo presentes e tesouros como expressão de honra e reconhecimento. Advertidos por Deus em sonho, os magos foram instruídos a não retornarem a Herodes e voltaram para sua terra por outro caminho, preservando assim o plano divino. Na narrativa do livro de Ester, Amã se levanta com grande ira contra os judeus ao perceber que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. A partir disso, Amã planeja não apenas a morte de Mardoqueu, mas o extermínio de todo o povo judeu. Se o povo judeu fosse exterminado, humanamente falando, a continuidade da linhagem da qual viria Jesus Cristo estaria ameaçada. Nesse contexto, sua intenção ultrapassa um conflito pessoal e se torna um plano de destruição em massa contra o povo escolhido, por meio do qual, segundo a promessa divina, viria o Salvador. Por isso, esse ataque representa uma tentativa de se opor ao cumprimento das promessas de Deus na história da redenção. Essa oposição já havia sido confrontada nas Escrituras, quando o Senhor declarou guerra contra Amaleque, conforme registrado em Êxodo capítulo 17, versículo 14, estabelecendo que haveria guerra de geração em geração. Assim, o livro de Ester revela não apenas uma ameaça política ao povo judeu, mas também uma investida contra o propósito de Deus. Ao longo da história bíblica, é possível perceber diferentes momentos em que surgem tentativas de oposição ao plano divino. No Egito, houve a tentativa de destruir os meninos hebreus, ameaçando a continuidade futura de Israel. No tempo de Ester, Amã elabora um plano para exterminar todos os judeus. No nascimento de Jesus Cristo, Herodes, o Grande, realiza duas ações consecutivas contra a criança. Primeiro tenta localizá-la por meio dos magos e, frustrado em seu plano, ordena a morte dos meninos de Belém. Esses episódios revelam manifestações de oposição ao propósito de Deus ao longo da história. Ainda assim, a narrativa bíblica evidencia que nenhum plano humano ou espiritual é capaz de frustrar a promessa divina. Deus preserva seu povo, conduz a história e cumpre seu propósito soberano. Dentro desse contexto, Moisés e Jesus Cristo apresentam fortes paralelos desde o início de suas vidas. No tempo de Moisés, Faraó realiza duas tentativas, primeiro por meio das parteiras hebreias e, depois, por um decreto que ordenava lançar os meninos no rio Nilo. No nascimento de Jesus, Herodes também realiza duas tentativas, primeiro usando os magos e depois ordenando a morte das crianças de Belém. Assim, em ambos os relatos, existe uma sequência de ataques para impedir que o escolhido cumpra sua missão. Ainda assim, em todos os casos, Deus intervém, protege e preserva aquele que determinou para cumprir seu propósito. Além das semelhanças, há também um contraste profundo. Moisés está ligado ao pacto da lei, que evidencia o pecado e a imperfeição do homem, mostrando que ele não consegue se manter justo por si mesmo. Já Jesus representa a graça perfeita de Deus, trazendo aquilo que o homem não pode alcançar. A lei expõe o pecado do homem e evidencia que, por si só,
ele não consegue viver de forma perfeita diante de Deus. Assim, enquanto o homem é falho e incapaz, Jesus é perfeito. Enquanto a lei revela o pecado, a graça traz a salvação completa. Somente Jesus pode ser o mediador entre Deus e os homens, o libertador do pecador, o salvador da humanidade. Glórias a Deus! Aleluias!